Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. Deus o abençoe e fale ao seu coração. A reflexão que eu quero compartilhar contigo hoje tem um título que é Margem de Erro. Por que eu escolhi esse título? Porque, na verdade, foi dessa expressão que eu parti para a reflexão. E essa expressão, ela começou a mexer comigo, com a minha mente, com o meu imaginário, a partir de um ciclo de repetição, encontrando essa expressão. Há expressões que de tempos em tempo ficam em cima da gente, porque está sendo repetida, está na mídia, está todo mundo falando. Nós estamos vivendo o dia do tal do farma-aura, né? Aí agora essa expressão tudo aí formou a aura. Aí a gente que é de mais idade nem sabe usar direito, mas vai usando, né? E essas expressões elas vão tomando dia a dia, vão tomando o nosso cotidiano e ficando na nossa mente impregnada. E tem umas que a gente leva para a vida. Tem expressões que, se eu citar aqui, rapidamente vai trazer algumas imagens assim na tua cabeça. Para a gente que é de mais idade, né? É inevitável. Às vezes você está no meio de uma roda, se alguém pegar e falar assim, e agora? Quem poderá me defender? Rapidinho tua mente já viaja, porque essa expressão starta alguma coisa, né? Principalmente a galera que tem mais idade. Os mais novinhos ficaram me olhando assim, agora não entenderam nada. O pessoal de mais idade, isso já starta alguma coisa na tua mente. E tem frases que marcam, tem os bordões famosos, né, de todos os tempos. Isso vai ficando na sua cabeça. Algum tempo atrás, né, antes do Brasil sediar a Copa do Mundo, a gente criou a tal da expressão padrão FIFA. Aí tudo que falava, não, isso é padrão FIFA, não é padrão FIFA. E aí tem essas expressões que tem uma sazonalidade, tem outras que elas são recorrentes de tempos em tempos. E essa expressão margem de erro, ela vai e volta na nossa rotina. E esse ano é ano dela começar a aparecer de novo. Quem esteve aqui pela manhã já ouviu a respeito do nosso compromisso como igreja de não tornarmos esse púlpito um púlpito político. E eu não estou falando aqui de política, irmão, e não vou falar de política. Mas essa expressão, ela surge com muita força no nosso dia a dia, nos tempos de eleição. A margem de erro do Ibope, quando começam a divulgar as pesquisas de intenção eleitoral, essa expressão aparece toda hora. A pesquisa Ibope, a pesquisa Datafolha, a pesquisa qualquer instituto que você quiser, aponta o candidato A com tantos por cento, o candidato B com tantos outros por cento, o candidato C com mais tantos por cento, votos brancos, nulos e indecisos são tantos por cento. A margem de erro da pesquisa é de 3%. A margem de erro dessa pesquisa é de 4%. E essa expressão toda hora sendo repetida, margem de erro, me provocou. E eu fui buscar o que era essa tal margem de erro. A margem de erro dessas pesquisas eleitorais, ou, na verdade, a margem de erro ela está presente em qualquer pesquisa estatística feita, ela tem uma margem de erro. Qualquer busca estimativa que você fizer vai trazer uma margem de erro. Por quê? Ela é como a estatística expressa a quantidade de erro de uma amostragem aleatória no resultado de uma pesquisa. Não entendi, Fagner, me explica. Quando você faz uma pesquisa, seja ela eleitoral ou para buscar entender o pensamento de alguém, o que as pessoas estão achando a respeito de determinado assunto, você faz essa pesquisa em cima de uma amostragem.
você vai entrevistar ou vai questionar uma parte daquele todo. E justamente porque isso está sendo feito com uma amostragem que é aleatória, você precisa considerar que aquele resultado guarda algum erro, porque aquilo que se viu num determinado percentual, que é a amostra, pode não se repetir fielmente no todo. Conseguiu me compreender um pouquinho melhor? Como você não consegue garantir que aqueles, digamos, 10% que você viu vai ser repetido em todos os outros 90%, ou cada grupinho de mais 10% até você completar o todo, você precisa considerar que há uma margem de erro, há uma margem de variação. E quanto maior a margem de erro, menor a confiança que você pode ter naquela pesquisa. Se uma pesquisa colocada te diz uma margem de erro de 2%, ela é mais confiável do que uma pesquisa que te dá a margem de erro de 5%. E esses resultados da pesquisa, para corresponderem aos valores verdadeiros, eles teriam que caminhar muito para próximo do todo. Essa margem de erro que é apresentada, ela surge justamente porque você não conhece a totalidade, o universo. Se você pudesse entrevistar, no caso das eleições, todos os eleitores, você teria um resultado muito fiel, porque seria aquele o resultado, considerando que ninguém mentiu na pesquisa, aquele resultado é o resultado que vai se apresentar no dia do pleito. Mas como é impossível você entrevistar todo mundo, você faz aquilo com uma amostra e considera que existe uma margem de erro em cima daquilo. O desconhecimento do todo é uma das características do homem. Na verdade, quando a gente é novinho, a gente pensa que a gente sabe tudo de tudo. Chega para uma criança e tenta ensinar um negócio para ela, ela vai dizer para você que ela é doutora. Já sei, papai. Ei, eu sei fazer isso, mamãe. Criança pensa que sabe tudo de tudo. Mas você vai sendo diariamente confrontado com uma verdade. A verdade socrática. Aquilo que Sócrates declarou de modo filosófico e até hoje a gente se sente confrontado com isso. Sócrates disse: eu só sei que eu nada sei. Tem uma coisa que eu tenho convicção, é que eu não sei de nada. Eu penso que sei das coisas. E por sermos incapazes de conhecer o todo, aliás, há um volume muito grande de informação no mundo, irmão. Você já parou para conversar com alguém que pensa que sabe de tudo? Você quer ser chato, né? Aquele cara sabe de tudo, ele sabe tudo de tudo. Começa a falar de mecânica, ele, não, na verdade não é isso. Normalmente ele usa essa expressão. Não, na verdade não é bem isso. Não, isso aí que você está dizendo, não, calma aí, é porque... E aí ele começa a te dar a explicação dele, aí você muda o assunto, falou de mecânica, aí você começa a falar de medicina, sei lá, ele também sabe. E ele pensa que sabe tudo de tudo, e ninguém sabe tudo de tudo. Porque a nossa limitação humana se manifesta justamente aí. Nós não conhecemos o todo. Nós não conhecemos o pacote completo. Existem muitos mistérios para nós, irmãos. Existem muitos mistérios para você e para mim. E cercados por esses mistérios, nós constatamos o tamanho da nossa margem de erro. Nós percebemos a nossa limitação. Mas, para não expor você, eu não vou falar da sua margem de erro.
Eu vou falar da margem de erro de um cara um pouquinho melhor que a gente. Um tal de apóstolo Paulo. Sabe quem era o apóstolo Paulo? Talvez você já tenha ouvido falar muito, Paulo, o apóstolo Paulo. Deixa eu te situar um pouquinho de quem é esse homem. Ele, quando jovem, muito provavelmente por já ter nascido em um bom berço, foi colocado para estudar nas melhores escolas de Israel, com os professores mais renomados da época. E um tal de doutor Gamaliel, requisitadíssimo, professor de Paulo. Paulo sentava, Gamaliel dava suas aulas, Paulo tirava todas as suas dúvidas e aprendia. Se você lê o começo das cartas de Paulo aos Gálatas e também aos Efésios, ele expõe esses seus diplomas. Ele diz assim: eu era judeu de judeus. Eu era top entre os caras. Eu estudei com os melhores e conquistei os melhores diplomas do judaísmo. Até que um dia, zeloso, porque ele não só conhecia, por conhecer, ele guardava com zelo a lei judaica e se lançou em defesa da fé judaica contra os cristãos. E zeloso disso, ele perseguiu os cristãos, entendendo que era aquilo que ele deveria fazer, querendo ser o melhor naquilo que se propôs a ser. Indo a caminho de Damasco um dia, ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. E cego pelo brilho da glória que se revela a ele, ele ouve da parte do Senhor: Saulo, uma outra forma de pronunciar esse nome, por que você está me perseguindo? E ali ele se converte. E ao se converter, esse homem se propõe a ser o melhor que ele pode ser diante da sua nova fé. E essa proposta do coração de Paulo é provada por coisas como essa que nós estávamos cantando aqui, sendo açoitado, sendo perseguido, sendo humilhado, sofrendo vitupério, se manteve na fé em Jesus Cristo. Paulo era um cara tão diferenciado, irmão, que aquilo que eu e você olhamos hoje e estudamos para, de alguma forma, consolidar a nossa fé no Senhor, está baseado nas cartas que ele escreveu. Ele não teve contato pessoal com Jesus Cristo, mas era mais respeitado que alguns dos próprios apóstolos, discípulos que caminharam com Jesus. Porque a fé em Jesus tomou o coração dele de uma forma tão forte. E o poder do Espírito Santo se manifestava por meio da sua vida de modo tão claro e vivo, que as pessoas o respeitavam. Ele fundou diversas igrejas e cuidava delas, escrevendo cartas, visitando, acompanhando seus pastores, como acompanhava Tito, acompanhava Timóteo. O apóstolo Paulo teve o privilégio da parte de Deus, e isso ele retrata escrevendo aos Coríntios. Ele diz, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas foi levado até o terceiro céu e viu maravilhas da parte de Deus. Eu sei que nos nossos dias a gente ouve muitos relatos de irmãos dizendo que tiveram algum tipo de visão da parte do céu, e quem sou eu para julgar se ele teve ou não? Agora, que o apóstolo Paulo teve, eu tenho certeza. Por quê, Fagner? Porque está escrito na Bíblia.
Está escrito aqui que ele foi levado até o terceiro céu, é porque ele foi levado até o terceiro céu. Viveu esse privilégio. Irmão, o apóstolo Paulo era um cara bom demais. Ele não era sem vergonha igual a mim, não. Ele não era fraco desse jeito, não. O apóstolo Paulo era um cara bom. Aí ele escreve aos Romanos e fala no capítulo 7, versículo 17, eu leio esse texto na versão Almeida, revista e corrigida. Se você quiser acessar o texto bíblico, Romanos capítulo 7, versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Opa, calma aí, Paulo. Você é o cara bom aqui, Paulo. Você vem dizer para a gente que não habita em você bem algum? O que habita em mim, então? E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Não, irmão, agora acabou. Porque se a gente está falando de um cara top, a gente está falando de um homem bom, diferenciado, que escreveu as cartas que a gente usa como base de fé. E esse cara está falando a respeito dele mesmo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, o pecado que eu não quero, esse toda hora eu vou lá e faço. E mais à frente ele vai declarar: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Você está vendo a margem de erro do apóstolo Paulo? Vamos pensar na nossa. E a margem de erro do apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, toda hora eu faço. A nossa margem de erro é gigante, irmão. Porque em nós habitam incertezas, limitações, desconhecimento, incapacidade. Eu e você somos limitados por esse corpo, por essa carne. E quando eu digo carne, eu estou trazendo o sentido bíblico dessa expressão, que é além do corpo humano, físico. Na carne habita os nossos desejos, as ações e expressões da vontade humana. A margem de erro é gigante. E aí, o apóstolo Paulo traz essa expressão porque a Bíblia quer nos fazer lembrar que eu e você erramos. Nós erramos na nossa vida. Nós erramos e por muitas vezes falhamos no nosso casamento, com a pessoa com quem nós nos comprometemos a dividir a vida, a dividir a caminhada. Por vezes nós erramos e falhamos. Nós falhamos com os nossos filhos, que por vezes trocamos o tempo de estar com eles, de ter prazer e alegria da mesa. Trocamos isso pelo trabalho, pelos afazeres, pelas preocupações. Nós erramos e falhamos com eles no trato. Muitas das vezes somos grosseiros, somos indelicados. Nós falhamos e erramos na nossa profissão. Nós falhamos e erramos nas nossas amizades. Por vezes as pessoas confiam em nós, esperam algo de nós e somos incapazes de retribuir tal confiança. E eu sei, irmão, muitas das vezes não é porque você quer. Você até queria acertar. Você quer ser um esposo melhor. Você quer ser uma esposa melhor. Você quer ser o melhor pai que o mundo pode ter. Você quer ser o melhor profissional.
Você quer ser o melhor amigo, mas há limitações em você, há limitações em nós. E diante dessas limitações, nós precisamos reconhecer: Deus, eu não sei tudo, eu não conheço tudo, mas eu sei que o Senhor conhece. E se a nossa margem de erro é gigante, o convite do Senhor é trocarmos a nossa margem de erro pela margem de erro dele. Eu gosto muito do que o apóstolo Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, versículo 17. Esse texto eu carrego comigo. Tiago escreve dizendo: toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, vem do Pai das luzes. E aí diz: nele não há mudança, nem sombra de variação. Sabe qual é o limite da margem de erro de Deus? 0. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. O salmista, no Salmo 18, no verso 30, faz essa declaração: o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo, porque Ele é a origem de tudo. E esse conhecimento desse Deus que conhece o todo se manifesta em perfeição. E sabe qual é o nosso privilégio? A nossa sorte é que, por graça, Ele nos convida a trocarmos a nossa margem de erro pela margem de erro dele. Ele olha para nós e fala assim: olha, o homem mortal, limitado e desconhecedor, vem cá, caminha comigo, se aproxima de mim e vamos trocar. Você erra o tempo todo, né? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aquilo que eu sou se manifesta na tua limitação. Quando reconhecemos essa limitação que há em nós, nós vemos então o poder dele se manifestar. Temos uma margem de erro gigante, mas Deus conhece o todo e ele não erra. Ele é perfeito. E sabe, há um contraponto da margem de erro na estatística. Esse contraponto da margem de erro é chamado de intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? Se a pesquisa diz: candidato A tem uma intenção de votos de 40%, e a margem de erro da pesquisa é de 3%. Você gera, a partir dessa informação, um intervalo de confiança, que é o entendimento de que aquele candidato vai ter entre 37% e 43%. Esse intervalo de 3 para menos e 3 para mais é o chamado intervalo de confiança. Ele está dizendo assim: confia que vai ficar aqui o resultado. Como a nossa margem de erro é o todo, o nosso intervalo de confiança é 0. Como somos imperfeitos, nós não podemos dar garantia de nada, irmão. Ou só eu aqui já disse que ia fazer e não fiz. Não levanta a mão não, irmão, por favor. A intenção não é expor ninguém. Mas quem aqui, responde só para você, já virou e falou assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Começou e parou.
Não deve ser só eu, não. Até porque, aí abrindo um parêntese bem grandão aqui, tem uma estatística triste na igreja brasileira. 50%, vulgo metadinha ou 50-50, dos pastores e líderes, estou falando de crente, membro de igreja, nem gente que frequenta igreja não, estou falando de pastores e líderes. Metade dos pastores e líderes da igreja no Brasil nunca leram a Bíblia toda. Imagina os demais. E aí, voltando ao intervalo de confiança, nós não conseguimos. Nós nos propomos a fazer, e eu citei o exemplo de ler a Bíblia, mas isso vale para todas as coisas da nossa vida. Nós nos propomos, nós nos comprometemos, nós dizemos que vamos, mas na verdade tudo só mostra intenção. Porque você não é capaz de garantir nada. A tua agenda dessa próxima semana, que começa amanhã, dia 27 de julho de 2026, está tomada de compromissos. Você marcou com os teus filhos, você marcou no teu trabalho, você marcou no teu colégio, você marcou com Deus e o mundo. Mas você não consegue dar a mínima garantia de que você vai estar lá. Você é incapaz de garantir qualquer um desses compromissos. Essa é a nossa realidade enquanto homens. O nosso intervalo de confiança é zero. E eu me lembro das palavras do profeta Jeremias. No capítulo 17, o versículo de número 5, o profeta Jeremias, sendo boca do Senhor, declara: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Para você que tem um pouquinho mais de tempo de caminhada de igreja, é provável que, assim como eu, você tenha escutado esse versículo colocado para justificar a incapacidade de alguém de fazer um acordo ou de confiar na palavra do próximo. E quando alguém tentou combinar alguma coisa com ele, ele diz assim: eu não acredito, porque maldito é o homem que confia no homem. Mas deixa eu te dar uma notícia, se você ainda não sabe. Esse texto não está falando a respeito de você confiar no teu irmão. A tradução original desse texto está dizendo a respeito de você confiar em você mesmo. Você pode até ter o direito de desconfiar do teu irmão, porque ele, assim como você, é incapaz de garantir qualquer coisa, porque o intervalo de confiança dele, assim como o teu, é zero. Mas o que o profeta Jeremias, como boca do Senhor, está colocando aqui e dizendo é o seguinte: maldito é aquele que deposita toda a sua confiança na sua própria capacidade e na força do seu próprio braço. E que diz: eu vou lá e vou fazer. Eu vou lá e eu garanto. Ou se eu não garantir, o meu dinheiro garante. O meu diploma garante. Os meus conchavos, os meus conhecimentos políticos garantem. Está confiando demais em você, meu irmão. Maldito é aquele que confia na sua própria força, no seu próprio braço, e assim, ao confiar em você mesmo, você aparta o seu coração do Senhor. Deixa eu te lembrar, o teu intervalo de confiança é zero. Mas aquele que tem margem de erro zero, tem um intervalo de confiança pleno. Em todo e qualquer tempo, podemos confiar no Senhor.
Ele é fiel e Ele garante. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se a boca do Senhor se abriu para dizer, eu vou fazer, Ele vai fazer. Ele fala ao povo de Israel por meio de Moisés, lá no livro de Números, dizendo, eu não sou como os homens que mentem. Eu não sou um ser humano que muda de ideia. Quando foi que eu prometi e não cumpri? Se eu disser que eu vou fazer, eu vou fazer. Por mais de uma vez, nós vamos encontrar os profetas declarando: a palavra do homem é como a flor do campo. Mas, assim como a flor do campo, ela seca e cai. E os profetas vão declarar: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Hoje é dia de nós colocarmos a nossa confiança no Senhor. Hoje é dia de nós depositarmos a nossa esperança naquele que não falha. Hoje é dia de eu e você trazermos o nosso coração e a nossa mente para esse entendimento. Eu sou limitado, eu sou incapaz, mas eu tenho à minha disposição um amor infalível. Um Deus infalível. E nele, como diz o louvor, a gente pode confiar. Confia no Senhor com todo o teu coração. Confia no Senhor com todas as tuas forças. Confia no Senhor com tudo que você pode. Entrega para Ele. E aí, seja o teu casamento, seja o teu relacionamento com os teus filhos, seja o teu trabalho, seja as suas amizades, em tudo, confia nele. Permita que Ele direcione. Permita que Ele guie. Permita que Ele se manifeste. E eu quero encerrar essa reflexão lendo algumas palavras do salmista no Salmo 71. Por que o Salmo 71, Fagner? Porque o Salmo 71 é também conhecido como o Salmo da velhice. O Salmo 71, nos versos mais ao final, que nós não vamos ler, ele traz essa declaração e entendimento de que o salmista que está compondo esse salmo já acumulou um bom tempo de caminhada. É alguém já da melhor idade. E os cabelos brancos, o tempo de vida, apontam para a experiência. Apontam para conhecimento. Não é assim que a gente diz? Vamos ouvir a voz da experiência. Vamos ouvir quem já caminhou um pouquinho mais do que a gente. Só que é interessante perceber que esse salmista, cheio de experiência, cheio de conhecimento acumulado, quando chega na mais avançada idade, ele não para dizer, agora eu sei muito, agora eu conheço muito, agora eu sou capaz de enxergar, agora eu sou capaz de decidir. Acumulando tanto conhecimento e tanta experiência, agora ninguém me segura. Não. No avançar da idade, o salmista, talvez percebendo ainda mais a sua limitação, abre a boca para dizer, em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza.
Livra-me, Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por Ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para Ti constantemente. O meu louvor será para Ti constantemente. Eu vou repetir. O meu louvor será para Ti constantemente. Essa expressão do salmista te faz lembrar de alguma outra declaração que você fez hoje? Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias. O meu louvor será para Ti constantemente. Essas são as expressões de alguém que acumulou conhecimento, experiência, vida, mas percebeu, a melhor coisa que eu posso fazer é confiar no Senhor. Por quê? Porque a minha margem de erro é gigante. A minha confiança em mim mesmo não garante nada. Mas a margem de erro dele é nula. Nele não há mudança nem sombra de variação. E eu posso confiar plenamente no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele é o teu Deus e o teu escudo. Quero orar com você. Pai, por vezes caminhamos confiando em nós mesmos, confiando que fomos capazes de construir coisas, confiando que fomos capazes de acumular conhecimento, confiando que as nossas riquezas poderão nos dar algo. Por vezes somos humanamente tentados a esse caminho. Mas hoje, uma vez mais, diante da Tua palavra, reconhecemos quanto erra nisso. Mais um dos nossos erros, Senhor. Mas nós queremos Te pedir que por Tua graça e misericórdia, uma vez mais, o Senhor nos perdoe. Nos traz para perto do Senhor. Abre os nossos olhos. Nós queremos confiar somente no Senhor. E entender que os compromissos que marcamos para essa semana, os sonhos que planejamos para este ano, as intenções que lançamos, Deus, no nosso calendário, nos nossos planners, precisam estar depositadas diante do Senhor, para que a palavra da Tua boca faça cumprir, porque a Tua palavra não falha. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nós nos colocamos humildemente, uma vez mais, humilhados diante do Senhor, te pedindo, seja a nossa rocha, seja o nosso escudo, seja a nossa confiança, para que possamos Te adorar constantemente, para que possamos Te louvar constantemente, confiando no Senhor. As circunstâncias não ditarão os nossos dias. Confiando no Senhor, a palavra da Tua boca ditará a nossa caminhada. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a confiar em Ti. Nós queremos confiar no Senhor. Essa é a nossa oração. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém.